Olá pessoal, eu sou a Márcia Quintiliano, eu sou advogada e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um pequeno detalhe, de como é que o locador, o dono do imóvel, deve fazer para chamar, convidar ao seu inquilino a se retirar do imóvel por alguma razão aí que venha a rescindir o contrato de locação. Bom, primeiro eu já me apresentei, para quem não me conhece, eu sou advogada e eu quero fazer um convite para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para que você faça parte aí do meu canal, que você se inscreva, curta os vídeos, compartilhe aí com o pessoal que você conhece, com seus amigos, familiares, passe a informação para frente, que isso é muito bacana. Não guarda informação só para você não, tá? Então fica aí o convite para que você se inscreva no meu canal, curta os vídeos, compartilhe e também não esqueça de ativar o sininho, porque assim você vai receber os meus vídeos toda vez que eu postar por aqui, você vai ser notificado, tá legal? Bom, pessoal, como eu havia dito no início, hoje nós vamos falar de um tema que as pessoas, às vezes, nem todo mundo, claro, mas existem algumas pessoas, por exemplo, a pessoa só tem um imóvel que está aí locado, e isso é a renda dessa pessoa, então está alugado, de repente não está sendo administrado por nenhuma imobiliária, e aí ele tem um problema, há uma rescisão, uma quebra de contrato por alguma das razões que sugere, a quebra, como por exemplo, falta de pagamento. O inquilino de repente não está pagando o aluguel, então determinado período após o vencimento, de repente aí espera-se uns 30 dias, depende do dono do imóvel, tentou conversar com aquele inquilino, com aquele locatário, não conseguiu chegar aí num acordo, o inquilino realmente está lá fazendo braço curto, vai ficando sem pagar o aluguel e está prejudicando o dono do imóvel que vive daquela renda, Então, as pessoas, quando não tem esse respaldo de uma administradora, ela mesma que faz a alocação, muitas vezes ela mesma pega esses contratinhos aí, modelão que acha por aí, Antigamente em banca de jornal, o pessoal achava contrato, modelo de contrato, e é um desespero isso, é dar tiro no escuro, isso não é o melhor caminho. O certo é esse contrato ser confeccionado, digamos assim, estudado, elaborado por um advogado, Bom, então geralmente a pessoa tem aquela coisa que ele cuida sozinho, ele faz aquele contratinho que ele acha que tá certo, faz lá de qualquer jeito, um contrato de locação sem as cláusulas importantes, enfim, tá só o grosso ali, aquele contrato de locação. E o inquilino começa a dar trabalho por alguma razão, não vamos entrar assim, não vamos estender essa parte das razões de quebra de contrato, isso a gente pode abordar no outro vídeo. Mas um exemplo, tá inadimplente, não pagou o aluguel. Aí o proprietário, sem auxílio de uma administradora, sem advogado, sozinho, fica, meu Deus, fica aquela briga, aquele desconforto na hora de pedir o imóvel. Falar, chega, como é que vai fazer? Vai embora, sai daqui? Ou vai lá, pega pelo pescoço assim, ó, devolve meu imóvel, vai embora daqui, você não tá pagando, enfim. Bom, então como é que essa pessoa, esse dono desse imóvel, que isso eu tô dizendo para aquele que tem essa dúvida porque ele tá sozinho, não tem aí alguém administrando, não tem, de repente, não é imobiliária, mas não tem um advogado que tá aí administrando, enfim, tá sozinho. Como é que ele vai fazer, dentro de uma base legal, jurídica, digamos assim, para ele poder comunicar esse inquilino, esse locatário, para que esse locatário deixe o imóvel, comunicando que em função do não pagamento houve a quebra de contrato, então ele está querendo que o inquilino saia do imóvel por conta dessa quebra de contrato. Deixe o imóvel livre, desimpedido de coisas e pessoas, enfim, como que ele vai fazer isso sozinho, Bom, existem três possibilidades, na verdade. Duas tem aí, até inclusive eu vou citar para vocês os artigos que consta na lei. Então, uma notificação judicial, a pessoa pode ser notificada
esse inquilino através de uma notificação judicial, ou uma outra que é feita, né, via judicial, ou uma notificação extrajudicial, tá? Que eu já vou explicar os detalhes disso, ou ainda, né, através de uma carta que o próprio dono do imóvel vai fazer e vai entregar pessoalmente para pegar a ciência, assinatura e data tal daquele inquilino. Isso é desagradável, acredito que é uma possibilidade aceitável, é legal, né? A notificação, essa ciência, né, que é dada ao inquilino através de uma notificação judicial, o fundamento dessa notificação, ela se encontra no artigo 726 a 729 do Código de Processo Civil, tá? E também, quando a gente fala em notificação extrajudicial, já se entende o quê? Que é fora do judiciário, de forma extrajudicial. Quem que faz a notificação extrajudicial? Normalmente, se o imóvel é administrado por uma, né, imobiliária, essa imobiliária, através do advogado lá da imobiliária, que vai preparar essa notificação extrajudicial e vai enviar via correio com aviso de recebimento para o inquilino, tá? Por isso que se chama extrajudicial. Então, ela é feita não no judiciário, quando se tem uma ação em andamento, né, contra esse inquilino, aí, por exemplo, uma ação de despejo, enfim. Então, a extrajudicial é feita pela própria administradora, né, a imobiliária, onde tem lá o advogado, ou até mesmo, desculpa, aqui na rua tem alguns cachorrinhos, e sempre que eu faço vídeo é essa loucura. Então, por favor, me desculpa, não tenho como controlar isso. E eu também tenho umas filhinhas aqui de 4 patas aqui em casa, então late lá fora, late aqui dentro, é um barato. Mas vamos voltar aqui, vamos prestar atenção aqui no nosso vídeo. Então tá, tava falando da notificação extrajudicial, quem é que faz essa notificação para o dono do imóvel, né? No lugar do dono do imóvel, o dono do imóvel não sabe fazer sozinho. Então, pode ser, se o imóvel é administrado por uma imobiliária, vai ter lá o advogado da imobiliária que vai preparar essa notificação extrajudicial. Ou ainda, pode-se, de repente, procurar um advogado, né, contar que olha, tá acontecendo isso, enfim, eu tenho tal imóvel, o inquilino não tá pagando, etc e tal. Seria um exemplo. Então, deu-se a rescisão, a quebra de contrato, eu quero o imóvel, eu quero que ele saia do imóvel, para o imóvel livre, desimpedido de coisas e pessoas, porque eu, né, enfim, claro que a partir daí também, a princípio, se notifica e, na sequência, ingressa com a ação, propõe a ação contra esse inquilino, a ação adequada, que é a ação de despejo, com cobrança aí, de repente, né, essa ação de despejo, ela é geralmente acumulada com a dívida aqui, né, acumulada com a cobrança do aluguel e os acessórios, de repente, tem aí o conhecimento de que também tem dívida com fornecimento de água, luz, entre outros, né? Então, é muito importante que essa notificação seja feita de forma correta, né? Por quê? Porque a notificação vai instruir, vai ser mais um dos documentos importantes dentro da ação do despejo. Quando você vai ingressar com a ação de despejo desse inquilino, você prova que você já notificou o inquilino e que ele ficou lá inerte, não fez nada, recebeu a notificação naquele dia, assinado bonitinho e não saiu do imóvel, não pagou o que devia. Então, assim, é um dos documentos importantes para se juntar na ação de despejo, né? Então, vamos lá. Se ele não está administrado por uma imobiliária, mas essa pessoa, esse proprietário, ele vai procurar um advogado, o advogado ele vai preparar esta notificação extrajudicial, vai encaminhar para este inquilino com cópia via, né, aviso de recebimento, para depois recebe-se aquela cópia, aquele AR, né, dos correios, dizendo que quem assinado e datado, que a pessoa recebeu direitinho a notificação, dá-se um prazo para esse inquilino responder a esta notificação, e não respondendo, aí sim vai se ingressar com ação de despejo e cobrança desses aluguéis e desses, de repente, aí de outros débitos que constarem referente ao imóvel, certo?
Então, tá, já falamos da judicial, que é feita no judiciário, através de uma ação própria, enfim. Já falamos da extrajudicial, que pode ser feito através da imobiliária que administra este imóvel, ou se não há uma imobiliária administrando, o proprietário procura um advogado e o advogado vai fazer esta notificação, vai formular ela bonitinha, a notificação extrajudicial, prepara tudo, encaminha. E a terceira hipótese, né? Bom, o fundamento da notificação e aonde é feita também, a notificação extrajudicial, o advogado ele prepara e encaminha, ou além disso também tem uma possibilidade da notificação extrajudicial ser feita por meio do cartório de notas, tá? Eu ia me esquecendo de comentar isso com vocês. Então, ela também pode ser feita através do cartório de notas. Bom, é assim que funciona, né? Então, ou advogado ou cartório de notas, né? Você pode fazer por este caminho, ou como eu disse no início, o próprio proprietário pode fazer uma carta, entregar pessoalmente para aquele inquilino, pedir que o inquilino assine e date, para que isso seja uma prova de que ele notificou o inquilino, que ele deu prazo, o inquilino não se manifestou dentro do prazo e aí, enfim, segue-se propondo uma ação de despejo, tá bom? Então, o que é melhor, né? Primeiro, o ideal é que esse imóvel tenha um administrador. Sempre é o melhor caminho, claro. Mas nós sabemos e conhecemos pessoas que não querem colocar o imóvel em imobiliária. Porque pensa assim, eu vou ter um gasto, vai descontar do aluguel aqueles 10%, enfim, sei lá, o percentual para administrar, né? Então não quer ter esse gasto, não quer ter essa despesa. Geralmente o pessoal mais antigo, né, acaba pensando assim e aí tem esses problemas. Quando o inquilino não paga, por exemplo, a pessoa fica, né, como é que ela vai fazer? Ela fica numa situação bem desagradável, né? Então, o ideal é que esse imóvel tenha um administrador, seja através de uma imobiliária, seja até mesmo, de repente, ou alguém, né, que tenha capacidade para isso, que não seja o proprietário, porque vai envolver o emocional, e isso é muito ruim, né? Bom, e a última hipótese que eu falei, que é a carta, eu acho que esse negócio não dá muito certo não, tá? Porque existe já uma relação de confiança, às vezes, inclusive, esse proprietário, eu conheço o caso, sim, já vi, e de proprietário que vai lá na porta do inquilino bater todo tal dia do mês, sei lá, receber o aluguel, né? Eu brinco, é o seu barriga chegando aí para receber o aluguel, né? Como lá no programa lá que passava lá o Chaves, né? E é bem isso, né? Então, ele vai buscar o aluguel na casa do inquilino lá, então ele cria, inclusive, um laço de amizade, né? Uma confiança. E aí, como que ele vai chegar para falar, vai embora, tá aqui, você, enfim, né? É desagradável, é muito desagradável para o proprietário fazer isso sozinho. Então, gente, fica aí a dica. Você que tem imóvel, né? Me perdoa às vezes alguma palavra aí que posso ter ofendido, mas a gente fala, porque advogado é assim, a gente enxerga lá na frente o problema que a pessoa vai enfrentar. Por isso que a gente fala, olha, não faz assim, vai por esse caminho, é o melhor, né? Planeja, tem que ter um planejamento em tudo que a gente faz na vida. Não é assim, vai fazendo, vai tocando com a barriga as coisas, né? Então, tenha um administrador para o seu imóvel, né? Ou alguém, de repente, até da família, põe essa pessoa que é mais, de repente, tem um equilíbrio, não tem tanto contato ali de amizade com o inquilino, né? Para não misturar as coisas e ter uma conduta bem profissional, né? Porque essa pessoa vai te ajudar, né? E aí um advogado, claro, né? Enfim, tem um advogado, vai até o advogado, marca lá uma consulta com o advogado, é um profissional que vai fazer as vezes do advogado, né? Claro, vai saber como conduzir uma situação dessas aí, tá? E, enfim, é isso, pessoal. É muito simples, parece, né, o que eu falei, mas na prática acontece, assim, situações super desagradáveis, de um peso enorme para quem é o proprietário. É uma situação que de repente acaba se arrastando por muito tempo e o ideal é que se ingresse com ação de despejo
rapidamente, que não deixe a coisa ficar virando assim uma bola de neve, a dívida, né, com os aluguéis. Então o importante é que você já fique ciente, não pagou, notifica, não se manifestou, não pagou, já ingressa com a ação. Não perca tempo, entendeu? Já ingressa com a ação o quanto antes, para até mesmo agilizar o processo judicial, né? Porque tudo já é tão demorado. Então, se você demora para ingressar com a ação, mais tempo o inquilino está lá usando o seu imóvel, destruindo o imóvel muitas das vezes, entendeu? Enquanto você ali é dinheiro perdido, enquanto você poderia de repente já estar resolvendo essa situação, né, e alugando este imóvel para um outro inquilino, um outro locatário que seja muito bom, né, que não vai te dar dor de cabeça, que vai honrar com o pagamento dos aluguéis, vai cuidar do imóvel direitinho. E aí você tá ali recebendo aquele rendimento mensal que é muito importante para você, porque afinal de contas, quem tem imóvel locado é porque transforma isso numa fonte de renda, né? Então, o objetivo é esse, e não deixar alguém lá dentro sem pagar, destruindo o imóvel, enfim, empatando a vida do dono do imóvel. Poxa, não é justo. Então tá bom, gente, era isso que eu tinha para dizer. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aí, pode fazer os comentários que acharem interessantes fazer, que tem alguma dúvida para me perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Tô aqui à disposição de vocês, tá bem? E é isso aí, pessoal. Espero encontrar com vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Fiquem bem e até o próximo vídeo.